Então, a lógica do capital continua exercendo a sua própria autopoiesis no comportamento geopolítico do país. Só que, por que o país tem orientação socialista? Porque o Partido Comunista, com 100 anos de história e 100 milhões de membros, tenta exercer uma força tecnocientífica em dominar as forças do capital. Agora, aqui tem uma discussão super interessante. Dá para fazer isso ou não? Porque, assim, se não dá para controlar as forças do capital, tudo bem, cara. Lavamos as mãos, vamos esperar a história acontecer e vamos tentar convencer as pessoas e talvez, através de um ponto de massa crítica, a gente vai chegar no ponto do agora se abriu a janela revolucionária. Não sei se o Gustavo se referia à teoria do Alain Badu, do sujeito revolucionário e aproveitar as oportunidades, mas eu acredito realmente que nessa ação humana, lógica, racional, em transformar as condições materiais da realidade, se criam condições futuras melhores para desenvolvimento do socialismo como um processo e um método histórico, que pode demorar séculos. Entendeu? Então, para uma revolução socialista dar certo num sentido global, pertinente, e eutáxico, que eu acho que é a palavra que o Santiago vai explicar depois, a eutáxia da China, ela talvez abre uma janela de repercussão histórica maior do que a gente possa entender hoje. Tá? Então, a gente talvez não deveria ser tão cruéis em julgar a experiência chinesa como ela cumpre ou não com os meus critérios do que deveria de ser propriamente uma revolução socialista. Se não pensar, a China hoje ela é o que ela pode ser para sobreviver com a sua orientação filosófica, histórica e política. E nesse sentido, ela só é um sucesso enquanto ela estiver viva. Entendeu? Porque eu prefiro muito mais uma China pragmática, capitalista, com sua escatologia imperialista intrínseca do capital, mais real, existente, desafiando o poder hegemônico anglo, do que, não, pelo menos os marxistas foram morais, virtuosos e congruentes, se apegaram aos processos históricos revolucionários e abandonaram completamente a lógica do capital. E se fuderam. E caíram. Sabe, porque a gente não conta história, a gente não está falando aqui sobre a Somalilândia, porque a Somalilândia é um fracasso ideológico e politicamente. A gente está falando aqui sobre uma potência. O que essa potência tem para oferecer para a narrativa mundial hoje, principalmente para nós, no sul global, para o mundo capitalista que quer chegar numa sociedade pós-capitalista e para nós como estudiosos do campo acadêmico didático do marxismo. Tem alguma coisa resgatável da experiência chinesa? Essa seria a minha colocação. Mas aí a gente começa a negar o que está acontecendo na China. Os caras não negar. Estão fazendo um acúmulo de capital, só perdem para os Estados Unidos hoje. De novo, Rodrigo. É que a proposta de tomar os meios de produção para a classe operária, ela não acontece. Rodrigo, ela está na mão de poucos ali. Rodrigo, novo metamodo de produção com orientação socialista. Teve uma revolução cultural, cara, há 100 anos, velho. Eles mataram uma pancada de gente. Eles mandaram todos os donos de terras para serem sacrificados. Hoje em dia, o tratamento que a China tem com os bilionários é diferente. Claro, existem vários bilionários na China. Só que agora, a pergunta para o Jack Ma, o que acontece com um bilionário chinês que se mete contra o Partido Comunista? Entendeu? Opa, vamos lá. Eu ia entrar, eu vou deixar. Então, Diego, pergunta para o Elon Musk o que acontece com os bilionários dos Estados Unidos que se mete contra o governo dos Estados Unidos. Mas vamos lá, vou chegar lá. Exatamente. Então, isso não... Né? Na primeira coisa, sem dúvida, eu não tenho dúvida de que um processo de transição para o socialismo não é uma coisa que se dá do dia para a noite. Ninguém vai poder escrever de antemão como vai ser esse processo, quais as suas etapas, quanto tempo. A história ainda não está escrita. A história, diante das condições dadas, vai ser escrita por nós. Diante das condições dadas, vai ser escrita por nós de uma forma ou de outra, seja qual for o sentido ela for. Agora, o fato de eu constatar que o capitalismo passou, como colocou aí o Santiago, eu concordo, o capitalismo foi uns 6 séculos de desenvolvimento mesmo, tá? Inclusive... Um apêndice aí que eu acabei tirando fora do livro meu que está saindo, mas que envolveu o estudo de vários momentos da história do pensamento. Eu já vejo na Europa, com pleno florescimento da escolástica, uma Europa onde o capitalismo já começa a se desenvolver. Só para citar, então não tem nenhum desacordo com isso. Agora, isso não significa que, diante dessa constatação de que o capitalismo passou por 6 séculos,
que eu possa avalizar um rumo A, B, C ou D que está dado hoje baseado nesse argumento. Né? A questão a gente está aí caminhando em direção ao socialismo, seja qual for o tempo que ele for durar, pode ser que seja muito mais rápido que a gente imagina, pode ser que seja muito mais demorado, pode ser que nunca aconteça. Todas as possibilidades são dadas. Claro. Né? Eu não faço a menor ideia, eu não tenho a chave do futuro. Se você me perguntar, eu tenho confiança naquilo que eu luto, pelo qual eu luto? Tenho. Se eu não tivesse confiança, eu não lutaria, né? Você imagina você jogar parte grande da sua vida numa empreitada da qual você não tem a menor expectativa de que aquilo ali vai acontecer. Então, eu tenho, sim. Ser socialista é só uma atitude científica? Não. Eu já falei isso uma vez, as pessoas no meu canal ficaram incomodadas, mas é verdade. Tem uma atitude de fé na classe trabalhadora, mas não uma fé cega, de confiança. Eu não tenho como provar cientificamente de que eles vão aceitar esse projeto, de que nós vamos conseguir ganhá-los, entendeu? E que esse processo vai acontecer. Então, agora, o fato de eu constatar isso, essa longa transição, isso não significa, é completamente diferente de eu dizer que, para construir o socialismo, eu tenho que, uma vez tomado o poder, desenvolver o capitalismo. Então, se isso é verdade, então fiquemos com o capitalismo. Eu vou concordar com os liberais. Olha, se eu só consigo desenvolver as forças produtivas, se o capitalismo é o modo mais eficaz de desenvolvimento das forças produtivas, no seu sentido mais amplo, tanto aquela ligada à produtividade quanto às forças produtivas sociais, que é bem diferente. Se o capitalismo faz isso melhor do que o capitalismo, o socialismo, então fiquemos com o capitalismo. Bom, não precisa de socialismo para isso. Hoje é verdade, Gustavo. Não, calma, chegaremos lá. Não, eu acho que isso nunca foi verdade. Tá? Agora, qualquer revolução socialista que se isole, ela vai enfrentar problemas, evidentemente. Tá? Aí nós vamos chegar em todo o balanço do século XX, do que aconteceu. Eu indiquei algumas coisas aí no debate com o Breno e tudo mais. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, beleza, a realidade, ela sempre é o que ela é. Agora, a questão é o que nós vamos construir a partir da realidade existente, levando em conta a realidade existente a partir dela, mas o que nós vamos construir. O fato de eu ter uma posição materialista não significa que eu chancelo qualquer coisa que existe pelo simples fato de que ela existe. Então, o fato de que a China desenvolveu para o que ela é hoje, a princípio, não quer dizer nada. Eu tenho que saber avaliar o que a China é hoje para saber para onde ela está indo, para onde ela está caminhando, se isso deve ser fomentado e apoiado ou destruído. A minha posição é clara, tem que ser destruído. Quero deixar aqui muito claro, a minha posição é que o movimento que a China, não destruído pelos Estados Unidos numa disputa imperialista global, da mesma forma que eu não defendo a destruição dos Estados Unidos pela China numa disputa imperialista global, mas tem que ser destruído pelas classes trabalhadoras, camponesas, pela população chinesa rumo a outra direção. Isso está simples de acontecer na China? É evidente que não. Agora, a dificuldade não muda o diagnóstico. Né? E a história mostra, inclusive, que esses humores do conjunto da população podem mudar numa velocidade que a gente não acredita. Em 1914, foi um momento de maior fervor da população russa, incluindo os trabalhadores operários pelo czar, no contexto que a guerra estava entrando. Tem centenas de depoimentos e documentos históricos a esse respeito. Né? 3 anos depois, eles queriam esfolar o czarismo e toda a aristocracia. A história é assim. Não estou dizendo que vai ser na China assim daqui a 3 anos também, não, porque foi na Rússia, tá? Só estou dizendo que essas questões elas mudam numa velocidade muito grande. Então, o que eu percebo é que a China, desde que, em minha visão, de maneira bastante clara, o capitalismo é restaurado, foi um processo, não foi algo que se deu do dia para a noite. Você tem as reuniões já de Kissinger com o governo chinês, já desde 1971, mas em 1978 há uma tomada de decisão, aqui se restaura o capitalismo, como aconteceu com a Rússia em 1985. O que se tem a partir daí todas as características do capital e do capitalismo. É a generalização da forma mercadoria, que hoje domina tudo, incluindo a produção de meios de produção. As pessoas acham que o Estado tem propriedade estatal, não é produção de mercadorias, é acumulação de capital. As empresas chinesas são igual a Petrobras no Brasil. São empresas, pessoas jurídicas próprias, que o Estado pode intervir direcionando o capital para esse ou aquele lugar, como um capitalista pode direcionar o capital para esse ou aquele lugar. Então, produção geral de mercadorias em todos os setores, incluindo o setor estatal. Produção total da riqueza feita sob a forma de acumulação de capital, inclusive com participação privada, em todos os setores praticamente, com raras exceções. O anuário do Laes vai mostrar isso. Capital fechado na ponta, na base são subsidiárias de capital aberto. Então, a China trabalha assim, para ter controle para onde vai os investimentos,
uma grande estatal de capital fechado na siderurgia, setor químico e petroquímico, farmacêutico, mas é uma casca administrativa. Na base, você tem subsidiárias, todas com capital aberto, com o Estado tendo uma percentual das ações e empresas listadas nas bolsas de valores de Pequim, Xangai, etc. Então, todo o processo de produção se dá por meio da acumulação de capital. Tá? Isso tudo desenvolvido, feito, fomentado pelo governo chinês desde 78, de forma ininterrupta. Tá? Moeda controlada pelo sistema de crédito, dinheiro-dívida, dinheiro-crédito, fundado no sistema de crédito. Né? As empresas, incluindo as estatais, são compradas e vendidas como ação, capital financeiro, capital fictício. O Estado pode direcionar o capital, mas ele não controla, não planeja em nada o circuito entre produção e consumo. Quem faz isso é o mercado. Tá? O governo chinês pode, via SASAC, direcionar uma parte do excedente da energia para a inteligência artificial, ou então para, sei lá, química e petroquímica. Mas aí você joga o investimento e depois vê o que vai dar no mercado. É um mercado que liga produção e consumo. Tá? O mercado via empresas que acumulam capital. E mais, todo esse capital acumulado em cima da exploração da classe trabalhadora, que passou por algumas melhorias, como todos os países capitalistas quando se desenvolveram, como o Brasil nos anos 50 e nos anos 60. Outra coisa que a gente mostra no anuário, já tem 5 anos, por exemplo, salários estagnados, com inclusive um país imperialista cujo poder de paridade de compra da sua classe trabalhadora nem de longe se equipara aos demais países imperialistas. Jornadas de trabalho, sobretudo para o capital estrangeiro lá instalado, extenuantes. Domínio da jornada que não é legalizada, 996. Trabalho dormitório, né? Os caras moram no dormitório da empresa, senão você tem que ter um RUCO da região, controle interno da força de trabalho. E aí aquelas coisas que o Jabu adora, né? Do tipo assim, os caras estão ligados à terra, se ele sair das empresas, não tiver mais onde trabalhar, ele tem aquela terra por onde ele pode voltar. Isso aí lá na China serve, inclusive, dentre outras coisas, apesar de algumas mudanças recentes, para não ter um sistema de previdência amplo e universal. Porque como você tem a sua terra para você voltar, depois que você terminar tudo, você não precisa necessariamente de aposentadoria. Tá entendendo? Funciona para coisas como essa: controle interno da força de trabalho, conjunto da população que não vende a força de trabalho é proprietária de capital, salário regulado pelas relações de mercado. Então, veja, para onde está caminhando a China? E pior, eles tiveram sucesso em um projeto nacional de desenvolvimento? Sim, muito sucesso. Até onde vão ter, não sei. Ainda não está escrito, toda uma disputa aí dada. Mas agora essa disputa já coloca para a China, irremediavelmente, a sua expansão do seu capital pelo resto do globo. Porque o capital precisa ser acumulado de forma infinita. E só por um parênteses, tá, gente? Eu não falei na minha fala anterior que isso era uma característica do imperialismo, não. Tá? Isso é uma característica geral do capitalismo e logo do imperialismo também. Uhum. E pior, o imperialismo chinês se espalha pelo mundo da forma mais grotesca possível, mandando os trabalhadores qualificados, todos da China para os países da África, para o Peru, 17%, 20% da força de trabalho são trabalhadores chineses, as remunerações mais altas voltam para a China, todo o excedente da remuneração, e essa renda não circula no interior do país. A China passou agora para mais ou menos 5% do capital estrangeiro no Brasil. É pouco perto dos Estados Unidos, que está em 27%. Bem pouco, mas o segundo lugar é a Espanha, com 6%. A China já tem 5%. A maioria sequer são empresas chinesas que vieram para cá. É capital chinês que vem comprar o que é brasileiro. Uhum. Inclusive de empresas que eram públicas. Tem empresas de mineração aqui em Minas Gerais, com o Estado sendo assolado pela mineração feita de maneira desvairada. Lembre aí do que aconteceu em Brumadinho e Mariana. Tem empresas aqui em Congonhas, do meu lado, capital chinês. Compraram empresas de energia e água no estado de São Paulo, ou seja, nem sequer investimento novo. O capital vem só para pegar o excedente brasileiro. E assim exportado para o mundo inteiro. E pior, quando é o caso, priorizam a exportação direta de mercadorias, porque a nova revolução tecnológica traz produtos que é viável você ter um centro de produção mundial que distribui para o mundo inteiro, senão o produto inteiro, na grande maior parte da cadeia de produção. A China, qual o grande projeto da China? O projeto Cinturão e Rota, nova Rota da Seda, que privilegia a venda direta de mercadorias sem sequer exportar o capital. Né? O Brasil aqui, Porto do Peru,
ferrovia que liga o Peru até aqui, escoar mercadoria chinesa para o Brasil, sem que a produção sequer precise ficar aqui. Então, sinto muito. Eu entendo que a gente tem que ser realista. Eu não estou aqui propondo nenhum modelo de sociedade para transição. Todo processo de transição vai enfrentar vários obstáculos. Só que aí tem várias discussões atravessadas. Por exemplo, lá na Rússia, quando na União Soviética, é uma diferença enorme. Teria que ser igual na China? Claro que não. Mas quando se proclama a NEP, nunca foi. Eu desafio vocês a encontrarem nos textos de Lenin, quando foi feita a NEP, um só momento onde eles falam, o capitalismo é o sistema mais apropriado para desenvolver as forças produtivas. A Rússia precisa de um longo tempo de capitalismo para que ela esteja pronta para o socialismo. Isso nunca existiu. O que eles falaram é o seguinte, aí sim, nós temos uma questão de fato. Aqui, 80% da população é camponesa, está em pequenas propriedades e nós não pretendemos expropriar os pequenos camponeses, que é o grosso da população. Nós até queremos ganhá-los para uma propriedade coletiva, mas a gente vai ter que ganhá-lo, a gente vai ter primeiro que desenvolver essa propriedade coletiva. Então, o fato de que você tem 80% da população em pequenas propriedades que você não pode expropriar, colocou como um imperativo que relações de mercado fossem abertas, mas não porque isso fosse desejável e porque o capitalismo era melhor. Lenin até fala, manter esses pequenos camponeses com imposto compulsório sem mercado, isso aí é pré-capitalista. São relações análogas a relações pré-capitalistas. Mas nunca foi um projeto de precisamos do capitalismo aqui para desenvolver o socialismo. Isso só vai ser elaborado tempos depois por Bucari, né? E eu, evidentemente, me oponho, contanto é que gerou contradições tão grandes que levou depois Stalin a dar um giro de 180 graus e produzir um dos maiores extermínios que aconteceram no século XX e que aconteceu. Massacre dos camponeses ucranianos, tá? Dê o nome que quiser. Não gosto muito do nome Holodomor porque não era um extermínio étnico, mas o massacre aconteceu. A briga entre os historiadores aí, se foi 4 milhões de mortes, se foi 8, se foi 7, se foi 6, tá entendendo? Não só na Ucrânia, na Rússia inteira, mas lá era o principal centro, né? Então, o meu problema com a China, eu estou totalmente disposto a aceitar que os processos de transição vão ser diferentes. Eu não sei quanto tempo eles vão durar, pode ser que seja muito mais tempo do que nós gostaríamos. Essa transição tem que levar em conta as condições efetivamente existentes no país. Isso é completamente diferente de você, de forma deliberada, você desenvolver o capital do seu país. Você fazer com que o capital do seu país seja cada vez mais dominante, desde que o Estado participe do processo de reprodução do capital, direcionando os excedentes para os setores estratégicos. Tá? E outra, para a China, não tem problema o excedente, o grosso deles, ficarem com os capitalistas privados, não. Tanto que eu falei, na base da Sazak, a China tem uma empresa no topo, que é a maior empresa financeira do mundo, que é a Sazak. No topo que está toda a parte de insumos básicos, infraestruturas de infraestrutura crítica, está dentro da Sazak. Só que essas empresas... elas garantem o quê? Que seja feita a política e estratégia do governo chinês. Mas lá na base, os capitalistas podem ficar com os dividendos tranquilo, tá entendendo? O capital privado pode se apropriar da massa das empresas tranquilo, desde que a nosso projeto estratégico para o país de desenvolvimento não seja negado. É isso que acontece na China. Tá? Se você falar assim, é melhor o governo chinês ter feito isso do que um capitalismo extremamente barbárico, atrasado, sei lá, com Bangladesh, ok, tudo bem. Estou disposto a aceitar que eu prefiro o que a China fez do que Bangladesh, mas também as condições da China sempre foram muito diferentes, né? Agora, isso aí caminha em direção ao socialismo? Minha opinião, em nenhum sentido, tá? Legal. E eu acho que você lê a Constituição chinesa, olha, gente, a China joga com toda a propaganda de onde ela veio. Eu analiso o que está acontecendo, depois eu vejo a Constituição, para saber até que ponto aquilo é efetivo ou não. Vou dar um exemplo para vocês. No mundo. Revolução Portuguesa, teve a Revolução dos Cravos, meados dos anos 70. Saiu a Constituição chinesa lá, que ficou em vigor durante décadas. Um trechinho lá na Constituição que colocava que eles estavam a favor da propriedade coletiva dos meios de produção. Na Constituição Portuguesa. Isso ficou as 3 décadas da Constituição de Portugal. Qual que é a efetividade que isso tinha em Portugal? Nenhuma.
Ora, a Constituição foi feita no momento, uma correlação de forças, né? Que é a Revolução dos Cravos, em 76, que foi muito potente, enxertaram isso lá na Constituição. Ficou letra morta. Entendendo? Letra morta. E a China joga com isso, evidentemente, né? O socialismo com características chinesas, né? E por aí vai. Então, minha questão toda é essa. Eu concordo que a transição pode ser demorada, tem que levar em conta as condições, só que tem que marchar na direção do socialismo. Tem que caminhar na direção da construção da sociedade socialista e não no desenvolvimento amplo do próprio capital. Camarada Santiago, palavras duras do camarada Machado, né, rapaz? Eu fico indignado com essa análise do Machado aí, mas se quiser... Mas é que assim, às vezes a galera fica com raiva do Machado, mas o que eu vejo é que nem é o que ele queria falar, é que meio que ele faz os estudos que são intensos, são longos, e é feito, não, acho que nem só por ele, né? Que é um grupo de pessoas onde eles fazem uma análise, né, dedicada a entender o que realmente acontece no contexto atual. A história é importante? Poxa, indubitavelmente, né? Mas a história é a base para você entender o que acontece hoje. E a realidade hoje não é histórica, é uma história contemporânea, né? Real. Mas eu queria muito ouvir o Santiago dessas palavras aí, Santiago. A ver, sí, lo que estamos viviendo ahora, en el fondo también es historia. Será historia dentro de unos años y todo lo que acontece ahora parte de un pretérito, parte de un pasado. Yo creo que la comparación que hace Gustavo entre Portugal y China olvida la escala en la que se movió la Revolución dos Cravos en Portugal en 1974 y la escala en la que China está desarrollando su modelo productivo económico, en el que sí, hay iniciativa privada a gran escala, pero esa iniciativa privada hay que recordar que se da siempre en un ámbito masivo en lo microeconómico. Es decir, China tiene muchas empresas privadas, pequeñas y medianas, compitiendo entre sí. La inmensa mayoría de empresas grandes que tienen son estatales o mixtas cooperativas, controladas, insisto, jurídicamente por el partido, por el ejército. El partido controla al ejército, el partido está en la cúspide y, por tanto, por obreros, campesinos y soldados. Y esto no es papel mojado como la Constitución de Portugal, porque el problema de la Constitución de Portugal es que la Revolución dos Cravos fue, desde el primer momento en que se empezó a desarrollar, controlada ipso facto por los países que en Europa no querían que Portugal y luego España, cuando murió Franco, se convirtieran en países socialistas. Lo que menos le interesaba, por ejemplo, a Inglaterra, aliado de Portugal desde hace siglos, o a Francia, o a Alemania, o a Estados Unidos, es que Portugal se convirtiese en una Cuba en Europa occidental. Y por eso se abortó la posibilidad de que Portugal evolucionara a un modelo socialista. Y bueno, España está al lado, en frontera con Portugal, y el contagio revolucionario hubiera sido directo. Por eso, la transición de dictadura a democracia en Portugal y en España fue controlado desde el primer momento, pero como no podía ser de otra manera, es que Portugal en 1974 tenía 6-7 millones de habitantes. Es una ciudad de categoría 3 en China. Claro, o sea, es que Portugal es menos de, o sea, es más pequeño que Pernambuco o que Río Grande do Sul. Es un país diminuto. Y España es un país pequeño, es tan grande España como Minas Gerais. O sea, quiero decir, es un país pequeño, entonces de 30 millones de habitantes, con unas transiciones de dictadura a democracia controladas desde dentro y desde fuera. China, desde el primer momento, incluso ya desde Mao, lo que procuró es que ningún país extranjero controlara su proceso de evolución política. Y insisto, las principales empresas estratégicas están controladas por el Estado y están controladas por el partido y están controladas por los miembros del partido, que son básicamente obreros, campesinos y soldados, eso sí, dirigidos sobre todo por ingenieros que tienen estudios en marxismo, que estudian en la universidad, que estudian en el propio Partido Comunista, que requiere, para una persona ser militante del Partido Comunista Chino, tiene que pasar un proceso que dura más de 2 años hasta poder convertirse en militante y tener carnet del partido. Ahí
evidentemente, pues tienen que aprovechar mecanismos de mercado para desarrollarse porque, insisto, China, por muy grande que sea, puede ser más autosuficiente, entre comillas, digo autosuficiente porque nadie lo es, pero puede ser más autónoma que Portugal, evidentemente, o que España, pero aún así es un país rodeado por países imperialistas, capitalistas, porque ya lo estuvo, ya estuvo rodeado en el siglo XIX por eso. Y lo que China no quiere hacer es repetir el siglo Los errores de la vergüenza. que ocurrió en el siglo XIX. ¿Necesita mecanismos de mercado y necesita capital privado para desarrollarse? Sí, pero ese capital privado está totalmente controlado por el Estado. De hecho, vamos a ver, el 33, no, hasta el 48% de la economía estatal está controlada en los sectores estratégicos más importantes. No existe, es verdad, seguridad social en el mismo sentido que puede existir, por ejemplo, en Europa Occidental con el estado de bienestar keynesiano, pero existe un seguro médico muy barato que te atiende directamente en cualquier enfermedad y las listas de espera son mucho más breves que en España. En España tenemos todavía un sistema de salud pública muy bueno, muy envidiable, buenísimos hospitales y buenísimos médicos en la sanidad pública, pero cada vez más esa sanidad pública está controlada por empresas y privadas que dirigen la sanidad pública en un sentido de beneficio. El seguro privado chino ya tiene una cobertura prácticamente universal a los 1.400 millones de personas. Tengamos en cuenta otra cosa que creo que no se ha dicho en el directo de hoy. China en 40 años ha sacado de la pobreza absoluta y relativa a más de 900 millones de personas. En 40 años, menos de medio siglo, ha hecho una transformación que Inglaterra, Francia, Alemania necesitaron hacer en 2 o 3 siglos. Eso es una transformación hecha por el Partido Comunista Chino. Existen además empresas estratégicas que son muy potentes en China y que tienen presencia en todo el mundo. Gustavo ha señalado algunas que tienen presencia en Brasil, cerca de donde él vive. También hay empresas chinas que tienen presencia importante en España, en Portugal, en Italia, etc. Pero Tencent ahora mismo es la empresa china más poderosa, potente del mundo, dedicada sobre todo a temas de ocio, desarrollo informático y videojuegos. Pues es pública. Es pública y es una cooperativa, igual que lo es Huawei. Entonces, yo creo que aquí otro error que se comete, que desde el materialismo político criticamos, es pensar que el socialismo es solo de un tipo de modelo, que es unívoco. No, hay muchas formas de socialismo y hay socialismos que chocan entre sí. Recordemos que en época de Mao, la Unión Soviética y China entraron en guerra. Sí. En los años 60, en la frontera con Manchuria, en el conflicto chino-soviético. Eso significaba que la gente le puede sorprender. ¿Es que 2 países socialistas pueden entrar en guerra? Sí. Sí, igual que Vietnam y China tuvieron conflictos por Camboya, por los Khmeres Rojos, que por cierto, quien acabó con los Khmeres Rojos fue el Vietnam socialista. Entonces, quiero decir que todo ese 48% de presencia de la economía china estatal en sectores estratégicos es fundamental para decir, vamos a dejar que a nivel microeconómico la gente genere empresas y compita entre sí, pero luego las empresas pequeñas y medianas que sean competitivas y que sean estratégicas, las cooptamos, las apoyamos desde el Estado y ponemos a nuestra gente del partido y del Estado ahí para que controle el crecimiento económico. Aquí en la fase ahora mismo en la que está China de construcción del socialismo, a mi juicio, es la siguiente. Tenemos que igualar o superar a Estados Unidos como potencia mundial. Sí. Después de igualar o superar a Estados Unidos como potencia mundial, ya nos encargaremos de solucionar las contradicciones y problemas internos y externos que podamos tener. Pero evidentemente no se puede implantar un mundo postcapitalista desde una plataforma precapitalista. Bueno, a ver, quiero decir, vamos a ver, la clase obrera, la clase operaria no es una totalidad universal
que esté por encima de la geopolítica y de los estados. Si alguien realmente piensa que la clase operaria se va a unificar a nivel global, miles de millones de personas, en una lucha a muerte universal contra el capital, yo lo siento, pero eso jamás va a suceder. Nunca. En la Primera Guerra Mundial ya vimos que el proletarios de todos los países unidos no funcionó porque los obreros se mataban entre sí en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Lo que hay que hacer es partir desde una plataforma geopolítica lo suficientemente grande como para plantar cara al modo de producción capitalista que es implantado también por imperios. Primero el británico, uy, que se me cae la botella, y luego el estadounidense. A mí me parece que esto es clave, que es que la clase obrera no es una plataforma global desde la que partir. Hay que partir de una clase obrera concreta dentro de una plataforma estatal lo suficientemente grande como para acabar con el capitalismo que se ha implantado también desde plataformas estatales. No se ha implantado a través del comercio universal, se ha implantado a través de la dialéctica de estados y de imperios. Y además, para poder implantarse, China tiene que tener un ejército enorme, bombas atómicas, tiene que tener armamento nuclear y tiene que tener una presencia comercial en el resto del mundo. Dice Gustavo, es que solo llevan sus trabajadores a África. En una primera fase sí, lo han hecho así, pero China ya lleva varios años formando a los propios trabajadores africanos en los trabajos que hacen. Y en México también. Y están abriendo empresas y centros de formación académica, científica, tecnológica y universitaria en el África, en el Magreb, en México, en Perú, porque es la única manera. Primero exportas tu fuerza de trabajo, tu mano de obra y luego formas a la local. Pero de calidad. Y además limitando la inmigración masiva, que es básicamente la globalización de la esclavitud inmigrante. Hay que entender esto, que China, todas las empresas más potentes que tiene son estatales o cooperativas o mixtas y están controladas desde un estado en el cual sí existe burguesía, sí existen multimillonarios, pero esos multimillonarios están controlados por el Estado y en el momento en que se portan mal, les llama la atención como hicieron con Jack Ma de Alibaba y se tiene que callar y tragar. Y si se portan muy mal los multimillonarios o los funcionarios o los ministros, se les lleva a juicio y si hace falta se les ejecuta con la pena de muerte. Es decir, que es un proceso en la construcción del socialismo que la gente no se piense que es un proceso bonito, romántico. No es un proceso bonito. Tienes que generar bienestar, tienes que generar riqueza, tienes que permitir a la gente incluso que tenga iniciativas económicas para poder, desde una plataforma estatal fuerte, yo creo en el Estado fuerte, yo defiendo un Estado fuerte, no defiendo un Estado obeso, mórbido, ni tampoco un Estado mínimo como los liberales, que eso no puede existir, un Estado mínimo. Yo defiendo un Estado como Diego, con unos brazos así. Entonces, solo desde esa plataforma es posible hacer algo a escala universal. ¿Que China tiene problemas? Pues igual que la Unión Soviética tenía contradicciones y problemas. A nivel industrial, a nivel social, a nivel de explotación de recursos naturales, a nivel ecológico, por supuesto que sí. Pero ¿qué país no lo tiene? ¿Qué momento histórico no ha tenido ese tipo de momentos contradictorios? Sí. Me parece que es ingenuo e idealista tratar de construir un socialismo perfecto con una receta, como si fuese esto una receta de comida, de cocina, cuando todo depende de la coyuntura y depende de las circunstancias en las que se está. Mientras el partido controle el ejército, controle el Estado, controle los sectores estratégicos y controle la inversión extranjera, cómo, cuándo y dónde se encuentra, evidentemente no va a haber peligro de que eso evolucione a una suerte de situación parecida a la que ocurrió con la perestroika en la Unión Soviética. O Indonesia. O en Indonesia. O sea, sí, es que ahí es donde creo que... Desculpa, quase comecei a falar espanhol.
Aí que eu acho que tem um... Bom, não sei, vocês entenderam a colocação do Santiago? Sim, Tranquilo? sim. Tá. Então, só para ir fechando o tema, que eu acho que a galera tá ficando meio cansada, já esticamos bastante a conversa. Mas eu acho assim, por exemplo, esse é o detalhe principal. Se um modelo produtivo não tem a capacidade de entregar uma maior quantidade de bem-estar enquanto ele protege a sua própria autáxia, ele está destinado ao fracasso. Tá? Ou seja, o modelo tem que ser primeiro autáxico, ou seja, ele tem que ser autopoético. O modelo tem que ter suficiente coerência e sostenimento interno na sua lógica existencial para se perseverar através da história. Porque o que aconteceu na Indonésia, eles fazem a revolução, eles chegaram ao poder, eles não tinham a capacidade de autáxia, cara, morreram 1 milhão de comunistas num período de meses, sabe? Vamos ver o filme The Act of Killing. Meu, é uma coisa revoltosa o que aconteceu. Então, a China, eles primeiro têm que ter certeza de que eles são capazes de oferecer maior quantidade de bem-estar e capacidade produtiva, e esse é o modelo desenvolvimentista, né, para poder sobreviver esse período histórico, aonde os Estados Unidos está sendo claramente bélico com qualquer tipo de oposição internacional. Então, é complicado esse momento histórico, porque realmente é uma pergunta existencial o que a China está tentando fazer. Que eles deveriam de aumentar a qualidade de vida do trabalhador antes de defender a soberania ou depois? Porque se tu começa a dar, sabe, ou seja, se o objetivo da revolução socialista é imediatamente melhorar as condições de qualidade de vida da classe trabalhadora sem defender a soberania, tu perde a tua capacidade de autáxia. Que adianta tu ter melhorado a capacidade de vida da classe trabalhadora? Mas mesmo assim, eu argumentaria, que nem o Santiago falou, que objetivamente eles tiraram 900 milhões de pessoas da linha de pobreza. E vai que a linha de pobreza é um índice da FMI, que também dá para criticar profundamente, eu também não gosto muito de usar. Mas de fato, agora que eu passei um mês lá, é muito diferente a China pré-mal. Ou seja, a China antes do mal tinha expectativa de vida de 33 anos de idade, meu. 33 anos de idade. Ou seja, a China era um cemitério de impérios. Um cemitério de impérios. E a China hoje está fazendo coisas que a gente considera que saíram de um filme de ficção científica, que nem são correspondentes com os capitalismos mais avançados do mundo. Tá? Então, agora a gente se vê frente a uma coisa uma paradoxa. Tá? O que eu faço? Eu assumo que o capitalismo chinês ele é capaz de acabar com a pobreza da humanidade, e ele é capaz de dar casa para toda a população do mundo, e ele é capaz de aumentar a qualidade de vida das pessoas num nível desproporcional e duplicar a expectativa de vida, tá? Eu vou atribuir isso ao capitalismo? Ou eu vou falar que esse modelo que a China está fazendo é o capitalismo agora, num processo transitório, mas ele tem outra orientação. Ele tem outras tecnologias políticas que permitem a instrumentalização do capital, ou pelo menos a direcionamento das forças produtivas para outros fins, que não é só a proliferação do capital como um fim em si mesmo. Tá? E só uma colocação que eu gostaria de fazer, que o Gustavo falou que é verdade, os últimos 5 anos o salário na China está estagnado. Só que tem outro detalhe, faz 5 anos que o custo da moradia da China está caindo. O custo para comprar casa na China faz 5 anos que está caindo. Então, tudo bem, os salários estão estagnados. Talvez eles chegaram num ponto entre produtividade, a maneira como o próprio partido controla ou que o mercado determina como salário, mas, ao mesmo tempo, a qualidade de vida das pessoas continua aumentando. Mesmo assim, até nas regiões consideradas de categoria 2 e 3 na China, com um índice per capita, com um ingresso per capita menor que nos Estados Unidos, a qualidade de vida das pessoas é abismalmente maior. Não tem morador de rua, meu. Sabe? Então, para mim, o que é paradoxo de tudo isso, eu concordo, tá, tudo bem. Se cai ainda ou não na definição formal do que deveria ser socialismo, que para mim, eu não gosto dessas categorias, porque são categorias a priori normativas. E para mim, as piores leituras do Marx são a prioristas e normativas. Eu não gosto de fazer leitura a priorista normativa do Marx. Eu gosto de fazer leitura sincrônica com as categorias reais e com a realidade material concreta. Tá? Porque, ou seja, o dever ser, cara, dever ser é uma coisa muito idealista. E, de novo, voltando ao que é o materialismo político, a gente tenta sempre, na medida do possível, tirar essa escatologia idealista do marxismo. Então, trabalhar com categorias normativas é sempre complicado, porque nada vai se adequar ao dever ser. A gente tem que trabalhar com o que é, o que dá para ser. O que dá para ser? Essa é a pergunta. O que dá para ser? O que está no menu para nós hoje? Voltando à América. O que está no menu para nós hoje? Que opções a gente tem? Realisticamente falando.
A gente poderia, que nem a China fez durante o período do Deng Xiaoping, com todas as críticas que o Gustavo falou, que o Deng Xiaoping voltou ao capitalismo formal, como aconteceu na União Soviética. A gente poderia agora criar zonas econômicas especiais, fazer intercâmbio de capital intelectual, capacitar a mão de obra brasileira e trabalhar num mecanismo desenvolvimentista no Brasil para, assim, poder ter indústrias complexas, aumentar a nossa capacidade produtiva e competir no mundo para superar esse processo sem ter que ficar prostituindo a nossa matéria-prima. Essa é uma alternativa. É uma alternativa meio baseada, tropicalizada do processo da abertura da econômica chinesa, do Deng Xiaoping. Que outra alternativa a gente tem? Procurar agora uma revolução no Brasil? Essa é uma alternativa real? Ou seja, o que implica esse processo? Porque a última pergunta que eu tenho para ti, Gustavo, é assim, cara, eu concordo, eu acho super importante, e é uma coisa que a gente também faz muito, e desculpa eu estar falando em plural pelo Santiago, mas eu estou só agregando ele na conversa. Mas uma coisa que eu tento fazer também é ser crítico, tanto da esquerda como dos próprios marxistas. Porque eu concordo contigo. Muitas vezes, só pelo romanticismo de, vamos todo mundo junto de mãozinha dada, cara, até passar a revolução. Depois a gente vê quem realmente tem a leitura certa, sabe? Eu até tenho esse critério. Então, eu acho importante a gente fazer essas críticas, porque sem uma crítica séria, estruturada, de boa intenção, a gente não aprende o suficiente e talvez a gente perda essa janela histórica, onde existe uma oportunidade geopolítica real, tá? Porque agora a geopolítica está se mexendo. Se a gente não aproveitar essa oportunidade, talvez vai passar essa janela histórica e a gente vai ficar para trás de novo. A gente, quem? Nós, os brasileiros, tá? O México, Colômbia, o mundo que fala espanhol e português, que para mim é um mundo que tem o potencial de ser um bloco geopolítico dominante na próxima geração. Mas essa é por outra conversa. Mas a minha pergunta pontual para ti, Gustavo, é que assim, eu concordo muito com as tuas postulações e a tua forma crítica, bem estruturada, educada, inclusive, de ser duro, sabe? Mas olha aqui o que está acontecendo, vê quantas empresas, quantas são capital privado, quantas são abertas, isso bate ou não com a categoria, legal. Só que eu também tenho um certo receio, cara, com um marxismo apaixonado pelo fracasso ou pela revolução constante. Sabe? Ou seja, um marxismo que só enxerga o que está errado nos outros. Mas então a minha pergunta seria, então o que é? Qual é o certo, então? Porque se existe um errado, tem que existir um certo. Qual é o certo? Machado, você responde e depois a gente pode ir para os superchats, pode ser? Pode. Tem uma galera aqui pedindo para ler. Agradeço aí a questão do Diego, do Santiago, também elogio aí a postura no interior do debate, né? Foi fiquei bom, bem feliz com esse último comentário, porque assim, eu tenho esse jeito incisivo, direto e tudo mais. Tenho mesmo, né? Isso não tem nada a ver com desrespeito às pessoas, às posições, às diferenças, absolutamente nada a ver. E fico feliz que tenha sido recebido assim, porque aqui no Brasil é muito comum, sobretudo no meio acadêmico, as pessoas entenderem diferenças teóricas e políticas, e, enfim, como questões pessoais, né? Não é o caso, aqui ninguém tem pele fina. Saúde o debate e tudo mais. Primeiro, assim, eu acho que todo esse debate sobre a China, ele é marcado por um aspecto subjetivo que eu entendo, mas eu acho que ele é nefasto para todos, que é o quê? Eu entendo que você ter em que se agarrar nas disputas que estão dadas no mundo em um dado momento é algo muito mais palpável. Quando você apronta para uma possibilidade de transformação social e que você não indica claramente onde e porquê, né? Creio eu que daria para indicar ali na virada dos anos 10 para os anos 20 do século passado, porque eu reivindico mesmo ali os 10 anos da experiência da Revolução Russa, mas que depois vai retrocedendo por várias razões. Eu entendo, mas infelizmente você ter algo que seja mais fácil de digerir não significa que tem mais chance de sucesso, tá? Claro que isso que eu estou dizendo por si só não referenda a minha posição, não. Só estou dizendo que é uma questão subjetiva que permeia esse debate. Então, a possibilidade de você se agarrar hoje na China contra os Estados Unidos, sendo realmente a China uma potência real que emerge nessa disputa, é algo muito atraente. Eu entendo que é algo muito atraente. Mas eu não posso concordar, Santiago, com a ideia de que primeiro temos que superar os Estados Unidos como potência mundial. Acredito que muitas pessoas falavam no início do século XX que primeiro tínhamos que superar a Inglaterra como potência mundial. E a Inglaterra foi superada como potência mundial pelos Estados Unidos. Eu não acho que o que veio depois foi melhor. Não estou dizendo que seria melhor que a Inglaterra, tá?
Imagina, eu não acho que eu teria que escolher. E olha, eu nem estou falando da Alemanha de Hitler, não, da Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial, que a de Hitler era mais óbvio, né? Eu não tenho que escolher entre a Alemanha e a Inglaterra. E a Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, colocava em xeque a supremacia da Inglaterra. E os Estados Unidos vinha ali por trás também. Então, eu não acho que a mera superação dos Estados Unidos como potência mundial signifique, por si só, alguma coisa. Pode até ser pior, tá? O que pode vir pode até ser pior do que o que foi a dominação dos Estados Unidos. Também não estou afirmando que a dominação chinesa vai ser pior ou melhor, tá? Mas é uma dominação que nós temos que combatê-la nos marcos da disputa intercapitalista. Não acho que existe nenhum socialismo, modelo de socialismo perfeito, como eu falei. Acho que as revoluções são extremamente particulares, vão ter desafios extremamente particulares. O meu único ponto mas tem que se caminhar nessa direção. É simples assim. Enquanto a China, em minha opinião, não se caminha nessa direção em nenhum sentido. Tá? Então, eu não comparo a China com categorias. Diego chegou a mencionar isso um pouco. Essa estrutura da China bate ou não? Não, a estrutura da China, primeiro, ela é essa. Nós temos que entender, ela é essa. Né? O que eu constato, eu não comparo a estrutura chinesa com categoria nenhuma. Eu simplesmente estudo como ela é. E vendo como ela isso constitui um avançar para o socialismo em algum sentido? Não vejo por onde. Mas então, aí tu está falando que tu está comparando ela com uma estrutura do socialismo. Não, com a do próprio capitalismo. Na medida que ela reproduz estruturas que são típicas do capitalismo, na medida que todo o aparato estatal dela está dentro do processo de reprodução do capital, produção geral de mercadorias, com todas as determinações do capital, então não é comparando com o socialismo, é comparando com o capitalismo mesmo, que existe. Não por isso, mas existe escatologicamente na tua metáfora um outro objeto ontológico de comparação. Não. Se você está dentro da sociedade capitalista, se você quer superá-la, e se você vê que aquele modo de reprodução e de organização social é tipicamente capitalista, eu não preciso comparar com outro para entender que aquilo ali não leva para além do capitalismo. Então, peraí, desculpa. Então o socialismo não existe nem como categoria ontológica? Para definir o que a China não. Eu não estou entendendo. Não, assim, tu está falando que tu está comparando a China com o quê? Não, eu não estou comparando a China com nada. Eu estou analisando internamente, de maneira imanente, como a China funciona. Mas como tu é capaz de emitir... Eu não preciso comparar para me entender, mas não é um juízo de valor. O capitalismo é algo objetivo, é uma forma social objetiva. Mas tu falou que não tem nada resgatável lá. Isso não, o que eu disse é que as minhas conclusões não partem de compará-la com uma categoria, parte de analisar o que ela é. Mas quando tu falou que não tem nada resgatável da China, não é um juízo de valor? Não, o que eu disse foi que eu não chego às conclusões que eu chego comparando a estrutura do capitalismo chinês com nenhuma categoria, analisando o que ela é internamente. É isso. Perfeito? Então tu não julga a China. Ou seja, a China não é nem boa nem ruim. Não. Eu chego à conclusão do que a China analisando como ela não comparando com categorias externas. Então, eu não consigo me expressar de outra forma. Não é nem boa nem ruim. Eu não preciso comparar os Estados Unidos, para me entender que os Estados Unidos é um país capitalista, eu não preciso comparar se ele é mais ou menos capitalista que a Inglaterra. Para saber se a França é um país capitalista, eu não preciso ver se a França é mais ou menos capitalista do que essa parte eu entendo. Eu nem preciso de uma categoria, categorias abstratas que rege a minha análise da China para definir que ela é capitalista. Essa parte eu concordo, Gustavo. Só quero deixar claro. Então, na tua opinião, a China não tem nada nem bom nem ruim. Mas essa pergunta não faz sentido, na minha opinião, Diego. O que é ter algo bom ou ruim? Não entendo. Tem coisas boas. A China deve ter alguma criança feliz porque é a festa de aniversário dela. Eu sei. O que você está dizendo? Isso que eu estou tentando. Eu estou tentando tirar... É uma falsa pergunta, mas eu vou continuar. Vamos lá. É uma falsa questão, na minha opinião. Uma falsa questão. Tem coisas boas acontecendo em qualquer lugar. Se eu for na sociedade Brasil escravista colonial, tinha coisas boas acontecendo no Brasil, país escravista colonial. Não entendo. Gustavo, sim. Una pregunta. ¿Hoy día hay algún país que consideres socialista? Não. Coreia del Norte. Cabal e categórica. Não há. Coreia del Norte, Cuba, cero. Não há. Mas aí a gente teria que enveredar por outro debate.
mas não há. Vamos lá. Creo que es importante porque entonces... Só para concluir a minha resposta. Desculpa, deixa ele terminar. Sim, pero... Porque aí, se a gente for discutir Cuba, é outro, né? Seria um outro... Podemos ter outras oportunidades. Primeiro, muito rapidamente aqui, tá? O que existe na China, primeiro, nós mapeamos a nossa base de dados 133 empresas chinesas. Dessas 133 empresas chinesas, 57 ou são completamente privadas ou majoritariamente privadas, mas não só. As empresas privadas estão exatamente na ponta do processo. São as empresas de bem de consumo final. Raríssimas são estatais, tá? Tem algumas SASACs locais que têm algumas estatais de consumo final. Então, como é que funciona a estrutura chinesa? O Estado subsidia, alimenta a produção em escala, realiza, inclusive, lucros baixos para fornecer insumos baratos para o capital privado que está na ponta. Tá? Esse é o nervo central do capitalismo chinês. Então, essa estrutura. No nosso anuário, a gente vai trazer as empresas, uma por uma, as classificações e mostrar isso. Inclusive, as empresas... Quantas empresas vocês analisaram? 133. Imagina, meu, a China tem 50 milhões de empresas. Que são quase todas minúsculas, né? As 133 das maiores. Como vai fazer uma generalização de análise de 133? As empresas que estão na nossa base de dados, em termos de receita, elas equivalem a 70% do PIB mundial. Porque o capital, como a gente discutiu antes, é extremamente monopolizado e centralizado. Então, sim, a gente defende que a generalização é totalmente legítima. E mais, é esse setor que interessa. Porque são esse setor das 133 empresas que está o grosso do capital chinês. Lembrando que várias delas são empresas que congregam na sua base centenas de outras pequenas empresas, tá? Que fazem parte dessas. São as grandes? São as estatais? As estatais todas. A gente fez uma análise tão minuciosa que nós respeitamos o peso dos setores por países, o peso da divisão entre capital estatal e capital privado, e mapeamos empresas em números suficientes de maneiras que haja uma correlação entre os países que corresponde às diferenças mundiais. Então, sim, essas 133 empresas eu cravo aqui. É uma base absurdamente expressiva, porque são as grandes empresas chinesas. Inclusive, você pode totalizar lá o percentual do PIB chinês que a receita delas representa. É mais da metade. Tá? Ainda que PIB não seja receita, mas o resto está na cadeia de produção dela. Então, é muito expressiva. E a gente tem as empresas, inclusive todas que nós consumimos no nosso dia a dia, de empresas chinesas, estão todas na base de dados. Todas, entende? Todas as grandes empresas chinesas. Capital monopolizado é isso. Você pegar pela raiz o número de empresas brasileiras, é um número gigantesco, mas a maioria é a padaria da esquina, é o restaurante ali, é o cara que teve que abrir empresa para poder atuar como profissional liberal. Você pegar os 200 maiores grupos econômicos do Brasil, está o grosso da economia brasileira ali. Isso é capital monopolizado e financeiro, que é a característica do capitalismo hoje. Então, o que a gente vê é, na ponta, empresas de capital privado e a base, ou seja, empresas de infraestrutura crítica, de insumos básicos, essas estão dentro da SASAC. Essas são empresas estatais que fornecem insumos baratos para as empresas privadas que estão lá em cima, tá? E que estão fora da SASAC. Então, a gente descreve ali a estrutura. É uma estrutura de desenvolvimento, não tem a menor dúvida disso. Hoje a China tem insumos baratos, não só para as empresas chinesas, para as empresas estrangeiras que estão lá dentro. É a dificuldade de tirar as empresas estrangeiras de lá. As empresas americanas lá têm insumo barato por essa estrutura, num patamar tal, inclusive na avaliação nossa, a China salvou o capitalismo mundial. A taxa de lucro do mundo, ela não caiu no capitalismo nos últimos 15 anos por causa do setor de meios de produção na China, ou seja, que alimenta hoje boa parte da cadeia mundial, inclusive de empresas estrangeiras. Ou seja, os meios de produção baratearam mais do que os produtos de consumo final. Isso é uma das principais contratendências que faz a taxa de lucro crescer. Então, se a China fez uma coisa, além de ter se desenvolvido na disputa capitalista mundial, foi ter salvado o próprio capitalismo. Claro que até quando? Porque as tendências do capital, que inclusive faz a taxa de lucro cair, vão continuar a atuar, né? E ela já começa a ter limites nesse barateamento já, ela não consegue mais expandir essas redes aí que produzem em escala insumos básicos para a indústria mundial inteira, tá? Então, só um pontozinho, deixando claro, tá? As empresas chinesas que estão perto aqui de onde eu vivo, que eu mencionei, não são empresas chinesas, não, são empresas brasileiras que foram compradas pelo capital chinês, tá? Empresas da mineração, empresas do parque de infraestrutura, empresas que eram empresas brasileiras que o capital chinês só comprou, tá? Que é uma prática que domina na exportação de capital na China, aqui no Brasil, com certeza. Em outros países eu teria que examinar, mas aqui no Brasil, com certeza, tá?
É importante dizer que a China, setor público, como é o SUS e como é a educação pública no Brasil, praticamente não existe, tá? A saúde na China é privada, ainda que permeada por empresas estatais que atuam como empresas autônomas, como qualquer outra, tá? Então, para você entender o que seria um setor público, que não é empresa, é você pensar na educação pública, que é uma porcaria por várias razões, mas ali não se tem receita, custos, lucro, nada disso. Você tem arrecadação e direcionamento dos gastos para atender uma determinada necessidade. Tá? Outra, crescimento da expectativa de vida. Gente, a expectativa de vida no Brasil em 1925 tem estimativas, tá? Porque esses índices não eram medidos na época. Era entre 30 e 40 anos de idade. Tá? Isso era a expectativa de vida do Brasil. Todo país onde o capitalismo se desenvolveu, você teve uma elevação da expectativa de vida. Pra vocês terem ideia, na Europa, durante o desenvolvimento do capitalismo, a estatura do europeu ela aumentou entre 10 e 15 centímetros, só pela ampliação do consumo de proteína. Tá? O capitalismo traz um monte de merda junto com ele, inclusive coisas que são piores que formas de sociedade mais antigas. Mas desse ponto de vista, de acesso a recursos, alimentação e tudo, ele constitui um avanço em relação às formas sociais anteriores. E o que se passou na China foi isso. O problema é que na China a questão é que se deu muito mais tardiamente do que em outros países do mundo. Se a gente vê o ponto de partida, talvez era pior. Nos anos 40, se você pegar na China agora, se pegar o Brasil dos anos 30 até os anos 70, vocês vão ver coisas análogas, tá? Análogas. E não estou dizendo que o governo chinês e o processo chinês foi igualzinho ao brasileiro, não, tá? Do Brasil não foi muito mais subordinado e tudo mais. E a China teve condições específicas para isso também, que eu não pretendo entrar aqui, tá? E por último, para concluir mesmo, sim, a alternativa que eu vejo é a revolução. Agora, eu acho que a revolução vai naufragar enquanto todas as pessoas acharem que, não estando a revolução colocada para amanhã, nós temos que lutar por outra coisa intermediária que vai dar errado. Esse é que é o grande problema. E pior que no lugar surgem coisas piores, como a ultradireita, né? E todos esses setores que nós estamos vendo pipocando por aí. A revolução nunca vai estar colocada na ordem do dia enquanto uma grande massa de pessoas não tiverem convencido dela e conseguir convencer uma outra massa. Não quer dizer que uma organização revolucionária no Brasil ela tem que ter 70% do país, não é isso. Mas ela tem que ser grande o suficiente para se fazer escutar e para disputar nacionalmente os processos, estudando a realidade local, considerando as particularidades nacionais, considerando os desafios que estão colocados para cada país, que não é o mesmo no México e no Brasil, embora tenha pontos em comum, não é? Então, sem dúvida, não é aplicar modelo pronto nenhum. É por isso que nós estamos aqui estudando o Brasil loucamente, o Anuário de Laes, uma sessão inteira dedicada a isso. A organização do qual faço parte tem dedicado seminários após seminários a estudar as particularidades do Brasil, uma intervenção que seja efetiva rumo a um projeto revolucionário no Brasil. Não vai ser igual ao que vai ser feita na Espanha, na China, na África, no Egito. Cada uma dessas revoluções vão enfrentar desafios específicos, vão passar por processos que a gente não tem nem como indicar quais vão ser. O que dá para indicar pelo que é a China, e não pela comparação com o modelo de socialismo, é que ela não caminha rumo a socialismo nenhum, que ela entrou no veio de uma estratégia nacional de desenvolvimento, é um país imperialista emergente, e hoje, se ela caminha para algum lugar, é para uma disputa mundial com os Estados Unidos, que pode até culminar numa guerra mundial aí, no médio prazo, ou até antes disso. Porque todos necessitam acumular capital infinitamente, as disputas por mercado, por território, por zonas de influência, já está colocada na ordem do dia, sobre a base de uma profunda exploração da classe trabalhadora chinesa, depois do desenvolvimento que teve aí nas últimas décadas, que corresponde ao desenvolvimento capitalista da China, que todos os países capitalistas desenvolvidos passaram, né? Então é isso. Saúdo aí o debate, acho que é um tema fundamental. Eu espero, não sei se eu convenci, mas espero que o Rodrigo, o Robertinho aí, possa ter visto que nós vamos certamente marchar junto e golpear junto em tudo que nós temos acordo, mas nós temos diferenças que são significativas suficientes para não estarmos organizativamente no mesmo lugar. E para superar essas diferenças é debatendo e vendo aí, fazendo a experiência com os processos que acontecem na história ao longo do tempo, né? Então faz parte de construir essa unidade da esquerda, debate como esses, mas que é só na medida em que as diferenças sejam superadas na prática e na teoria, por meio do processo e por meio do exame contínuo do processo e da realidade, né? Então, a unidade se faz assim. Só um trechinho rápido sobre isso para fechar mesmo.
Um livro que foi publicado com a capa que eu sempre chamei de falsificada pela Boitempo aqui no Brasil, que é a crítica ao programa de Gotha, que vem com um balão assim, mais vale um passo nos movimentos real do que uma dúzia de programas. Para mim é uma falsificação, porque se você lê esse trecho do Marx, que está escrito no texto, que é de uma carta, que está junto do programa de Gotha, você vai ver que Marx está dizendo que, na época, teve uma unificação entre dois partidos, um que era influenciado por ele, os eixstanianos, com o partido do La Salle. E Marx foi contra a unidade, por causa do programa dos partidos, que eram diferentes, pelas diferenças que existiam. Ele falava, eu concordo que a união era desejável, mas não em base a esse programa pelo qual vocês estão querendo lutar aí. O melhor seria vocês terem feito um acordo para ação em comum, para ver se, com a experiência, essas diferenças podiam ser superadas, a gente chegar a uma formulação em comum e aí sim unificar os partidos lá na frente, né? Então, eu concordo com essa visão. Eu acho que